Oi, oi. Eu quero contar hoje um relato pessoal que eu tive em contato com o que a gente vem chamando até aqui de Plutão, para poder ajudar a ilustrar como funciona essa força da natureza, do qual nos cerca também e que não deve ser negada. Se a gente nega essas forças, elas simplesmente agem sem o nosso conhecimento, sem a nossa consciência. Elas não vão deixar de existir. Um exemplo seria você deixar de entrar num quarto escuro porque você tem medo e aquele quarto escuro deixar de existir porque você não tem coragem de entrar nele. Ele vai continuar existindo até você ter coragem de entrar nele e investigar o que tem lá dentro. Vamos para a história. Eu passei alguns anos estudando astrologia num processo de internalização extremamente profundo. O que me levou a isso? Eu tinha dificuldade de aceitar que a vida é simplesmente aceitar o que o sistema nos impõe, de ter que levantar, trabalhar e pagar conta, e a vida é isso mesmo, se você nasceu onde você nasceu, é isso que você tem que aceitar. Não dava. Foi quando eu comecei meus processos de estudo com astrologia e fui aprofundando. Fui cada vez mais fundo. Tudo que eu vivia fazendo era estudar, dia e noite, madrugada dentro, apenas estudando. Até aqui é bom lembrar que astrologia não é dom, astrologia é estudo, muito estudo. Da mesma forma que um médico e um advogado não exercem a profissão por dom, um astrólogo também não exerce a profissão por dom, é por estudo. Então eu comecei a ver essas necessidades batendo na porta, de que todo mundo nasceu para poder trabalhar e fazer alguma coisa, não nego isso, só que eu não estava satisfeito. Então eu resolvi participar de uma cerimônia xamânica, do qual eu já conhecia as medicinas da floresta, e depois de 5 anos que eu já tinha conhecido, eu resolvi retornar. Chegando lá, a cerimônia se iniciou e eu entrei num processo de meditação muito profunda, como geralmente acontece. Nesse processo, eu comecei a entrar para dentro do meu inconsciente, observando as imagens que iam aparecendo para mim. Fui só descendo, só descendo, só descendo. Nessa época eu já estava com um interesse muito profundo em Plutão e em tudo que ele significava. Eu queria saber mais, mais, mais. Como eu disse, Plutão é o nosso impulso de poder. Então eu fui descendo, as imagens foram aparecendo. Enquanto isso eu estava de olhos fechados, em meditação, até que começaram a aparecer imagens extremamente terríveis para mim. Todas essas imagens que você possa imaginar sobre demônios, internet afora, apareceram ao meu redor. Beelzebub, Satanás, Bafomé, esses demônios chifrudos, avermelhados, com cara de bode, todos ao meu redor. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Era um terror. Não era apenas um medo, era um terror gigantesco. Eu simplesmente fiquei paralisado porque eu sentia que aquelas imagens queriam me desintegrar. Queriam que a minha existência deixasse de acontecer, de tão forte que era. Era um impulso destrutivo que me cercava, que me deixou completamente paralisado. E eu não sabia o que fazer. Eu estava num processo de meditação e ao mesmo tempo eu queria também entender o que era aquilo. Se eu estava enfiando a minha cara nesse tipo de ferramenta oculta, eu quero entender o que aquilo significa também. O terror foi tomando conta e eu lembrei de um ensinamento espiritual, porque também é uma vertente que eu estudo, do qual eles sempre pedem para poder a gente concentrar na nossa respiração no momento da meditação. Então ali, a minha realidade toda estava resumida com aqueles demônios ao meu redor e a única coisa que eu tinha era a minha respiração. Então eu concentrava cada milésimo de segundo nessa respiração. Eu não conseguia me mover porque eu estava em choque total. A única coisa que eu tinha era minha respiração. E nisso eu fui concentrando nessa respiração, procurando entender o que eles queriam de mim.
E esse processo foi durando, parecia uma eternidade, porque eu estava naquele processo tão aprofundado que o tempo linear deixa de existir. Foi quando eles começaram a me mostrar que eu estava agarrado a essa fonte de poder, representada por Plutão. Eu estava num processo vivendo apenas em direção a Plutão, ignorando todos os outros deuses, todos os outros âmbitos da minha vida. Eu não queria saber de mais nada. Estava completamente hipnotizado por Plutão. Fui respirando, fui respirando, fui respirando. Até que eles me disseram, finalmente, que o poder não deve ser mantido, porque o poder, ele não é meu, ele é nosso. Quando eu entendi aquilo, eu me vi como o Sméagol do Senhor dos Anéis, segurando o anel de poder e completamente obcecado por ele. Eu estava quase num nível de corrupção da minha própria alma por seguir apenas nessa direção. E aí eu fui entendendo que é como se você quisesse reter uma parte do sagrado nas suas mãos. Isso tanto não é possível, quanto não é indicável, porque a fonte do sagrado ela é eterna e sempre flui. Quando você pega alguma coisa e quer reter como uma fonte de poder apenas sua, você se corrompe com uma força que não cabe nas suas mãos. E isso não é nada pessoal, simplesmente não é possível. E ali, naquele dia, eu compreendi o perigo de Plutão, ao mesmo tempo que eu não deveria negar aquela face humana, porque o impulso de poder todos nós temos. E aí eu fui entendendo, ainda segurando o anel de poder, mas eu fui entendendo. Fui entendendo aos poucos e liberando aos poucos, sem querer reter, apenas para mim, todo o conhecimento que eu tinha retido a respeito da astrologia. Tinha muita informação dentro de mim já, o que eu demorei ainda alguns anos para poder colocar para fora, como eu tenho feito agora, porque eu precisava fortalecer outras áreas da minha vida para poder chegar nesse ponto. Naquele processo, os mesmos demônios me mostraram que não existia ninguém na minha realidade além de mim mesmo e que todos à minha volta são apenas criações mentais dos quais aparecem na minha vida para eu poder me relacionar e me conhecer. Mais uma vez eu senti um pavor gigantesco. Eu me senti a pessoa mais isolada e solitária do mundo, porque eu estava cercado por figuras sinistras que me diziam que aqueles que eu conheço sequer existem. O ensinamento em relação a esse ponto é o seguinte: a ideia aqui não é se ver como uma criatura que existe isolada do universo. A ideia aqui é que enquanto a gente está no nosso processo de despertar espiritual em direção ao sagrado, aqueles que aparecem ao nosso redor, de fato, são criações nossas. Ao mesmo tempo que eles também são fonte do mesmo sagrado. E esse é um dos principais ensinamentos que a astrologia nos traz. A gente precisa desenvolver o nosso mapa, e o nosso mapa vai aparecer ao nosso redor, espelhado nas outras pessoas, para poder entender que, na verdade, todos eles fazem parte de mim. Todos eles são reflexos de mim mesmo, são reflexos do meu eu. Foi bem aterrador me dar conta disso, e é claro que no decorrer da minha jornada, depois dessa experiência, essas ideias foram se arrefecendo um pouco, mas ficaram extremamente impressionadas em mim. Nunca mais esqueci, me marcaram. E essa é a nossa experiência com o inconsciente, principalmente através dos nossos sonhos. Quando a gente passa a dar atenção para os nossos sonhos, eles vão nos revelando a nós mesmos, e alguns deles, vários às vezes, nos causam várias impressões. Essas impressões que os sonhos costumam nos causar representam uma certa ampliação de consciência. Você está experimentando uma situação a nível simbólico, sendo enviada pelo seu inconsciente, e aquilo de alguma forma vai fazendo com que você cresça a sua consciência e amplie a sua luz. Você passa por experiências nos sonhos que, mesmo que não sejam reais, elas ficam marcadas em você.
Por isso que o desenvolvimento da consciência, ele é extremamente pessoal. Ninguém vai ter o mesmo sonho que você, nem estar dentro do seu sonho. Mesmo que no seu sonho apareçam pessoas conhecidas, todos eles são símbolos para você mesmo. E aí a ideia aqui é a seguinte: nosso mapa é uma mandala. Então a gente vai fazendo o circuito intermináveis vezes no processo alquímico interno, no processo do contato com a nossa alma, com o nosso inconsciente, pelo tempo necessário para poder a gente integrar e descobrir quem a gente realmente é em contato com o eu superior, em contato com o espírito. Existe um símbolo chamado Ouroboros, que representa uma serpente que come a própria cauda. Ele pode ser extremamente simbólico nesse sentido, nos dizendo que fique o tempo necessário dentro de você mesmo, trabalhando as suas sombras, as suas questões, até que você realmente consiga se mover na vida de verdade, sendo quem você é. Portanto, o processo de autoconhecimento, ele leva um tempo que não é determinado pela nossa vontade. Isso tem a ver com a nossa entrega realmente ao sagrado. Porque as pessoas acham que o movimento na vida é simplesmente seguir as próprias vontades e pronto, e Deus está com elas porque a vida é assim. Não é bem dessa forma. Às vezes a gente vai precisar trabalhar coisas que a gente não gostaria, de formas que muitas vezes não é nem um pouco agradável. Às vezes uma questão que você realmente sente necessidade da sua vida pode ser a sua maior provação. E aí naquela semana eu fui caminhar, e no primeiro dia depois dessa cerimônia, eu vi um urubu morto no meu caminho. À medida que você desenvolve um olhar simbólico pela vida, isso não passa batido. Um urubu é uma ave que come bichos mortos. Então, aquele urubu morto pode ter representado uma parte minha que ficou para trás. Uma parte minha que estava em contato com umas profundezas destrutivas da natureza humana. Estava morto, apareceu simbolizado. Naquela mesma semana, voltando para casa, passou na minha frente e entrou mata dentro uma cobra. E aí você me disse que foi uma mera coincidência. A cobra também é um símbolo de renascimento por trocar de pele. Então aquele urubu que estava morto, representando uma parte minha que deixou de existir, porque entendeu e compreendeu a natureza humana, parte dela, renasceu numa serpente, onde ela ainda representa o lado sombrio humano, mas não numa face onde eu estava me alimentando de coisas desnecessárias. Eu comecei a entender que a natureza humana também é sombria, mas ela não precisa ser maligna, que é o que eu venho tentado trazer até aqui, porque essa é a forma que a gente traduz Plutão. É o nosso lado mago, é o nosso lado bruxa. Ele está no limiar da escuridão com as trevas.